Olá, mais um Na Casa do Povo no ar e eu começo hoje encerrando aqui a temporada 2024 do nosso podcast com uma entrevista mais que especial recebendo o presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini. Mas antes de dar as boas-vindas ao presidente, eu vou fazer o que é de praxe aqui, a minha auto e audiodescrição. O meu nome é Mirna Abreu, eu sou mulher negra de pele clara, tenho 1,55 m, hoje eu estou com uma roupa em preto e vermelho, meus cabelos são encaracolados na altura dos ombros com mechas loiras, eu tenho olhos castanhos. Ao meu fundo, o nosso estúdio aqui do Na Casa do Povo, todo em preto. À minha esquerda, uma TV com o logotipo do nosso podcast Na Casa do Povo em azul e branco. Presidente Rossini, seja bem-vindo novamente e eu já o convido também a fazer a sua auto e audiodescrição. Que bom, alegria estar aqui com você. Eu sou um homem branco, tenho 69 anos, por isso cabelos levemente grisalhos, um pouco calvo. Estou com uma camisa azul claro e tenho 1,70 m de altura. Tá certo, então tem olhos claros. Né? Olhos claros, Isso, puxei meu pai. É isso aí. Presidente, que alegria tê-lo aqui novamente, da primeira vez que o senhor esteve na nossa primeira temporada. A gente falou um pouquinho da sua história, né? Vinda de São Paulo, uma série de coisas. Hoje a gente vai falar um pouquinho da sua história política aqui na nossa cidade. A gente lembra que, inclusive, nós temos aqui um outro programa, né? O Memórias da Cidade, em que a gente conta a história da Câmara. E o senhor é o vereador, que inclusive foi um vereador que a gente pode chamar de vereador constituinte daquela época, que foi um dos que trabalhou aí na lei orgânica do município. E agora reeleito com 6.112 votos. Fala um pouco para mim daquele vereador que chegou aqui logo depois daquele momento da democratização do nosso país e hoje, o Rossini de hoje. Pois é, minha irmã, eu acho que eu tive essa felicidade, né, quando a gente fala ser vereador constituinte, porque a Câmara Municipal, naquela gestão, 89, né, teve a incumbência de elaborar a lei orgânica do município de Campinas, que é a nossa Constituição Municipal. E foi um período de muito aprendizado, de crescimento, né, porque na lei orgânica a gente teve que debater praticamente todas as diretrizes que deveriam orientar e devem orientar o desenvolvimento da cidade. Assim, foi um trabalho intenso, né, para quem estava chegando, mas serviu muito como aprendizado. Eu acho que eu amadureci muito naquele período da elaboração da lei orgânica, inclusive participando da comissão de sistematização, que depois de elaborada uma primeira minuta, foi submetida a uma audiência e permitir coletar emendas da sociedade. Foram mais de 600 emendas e aí coube a comissão de sistematização analisar, incluir, alterar, mas foi um momento muito rico. E a partir daí iniciei essa minha trajetória de vereador, indo agora para o 7º mandato, mas aprendendo também, todo dia. A gente fala em 7º mandato, o senhor só esteve fora em 2000, quando concorreu à prefeitura, foi isso? No ano 2000 eu acabei concorrendo à prefeitura pelo PMDB, não era algo que eu havia planejado para mim não, mas as circunstâncias daquela época, né, exigiram que o partido tivesse um candidato e o PMDB acabou me escolhendo. Tá. Foi na eleição que o Toninho do PT venceu, né? Mas também a participação como candidato a prefeito, para mim foi uma experiência fantástica, também muito rica. Sair do processo assim... Desde então, 88, o senhor estava naquele momento no PMDB, até 2000? Até 2000. Tá. Aí depois fiquei fora, né, porque eu não concorri para vereador, fiquei sem mandato, mas eu tive a alegria, a honra até de ser convidado pelo Toninho para fazer parte do governo dele, mesmo sendo do PMDB. E na ocasião eu fui diretor de esportes e uma das missões que eu tinha combinado com ele era criar as bases para a diretoria de esportes virar uma secretaria, entendendo que é uma pasta de relevância, né, que o esporte e o lazer são direitos do cidadão, e se a gente tiver uma secretaria voltada para fortalecer as ações na área de esporte e lazer, isso é um benefício para a cidade, né? Porque a prática do esporte ela traz inúmeros
benefício para o indivíduo. Além de promoção da saúde, prevenção de doenças, é uma forma de sociabilização, os esportes coletivos, ajuda na formação do caráter, né, da cidadania. Então, a ideia era que a partir da secretaria a gente pudesse ter uma política municipal de esporte e lazer mais robusta e garantindo um direito que é do cidadão. Então eu topei o desafio na época, fui diretor de esportes. Naquela ocasião, e aí até com uma certa tristeza eu lembro, no dia 11 de setembro de 2001, nós estávamos no velório do Toninho, né? Infelizmente ele foi assassinado no dia 10 de setembro de 2001. E no dia 11, enquanto havia também a queda os loucos derrubando as Torres Gêmeas de Nova York, conversando com o então prefeito de Rio Claro, Cláudio de Mauro, que era do Partido Verde, ele me fez um convite para ir para o PV. E marcou uma reunião, eu tive uma reunião com a cúpula do Partido Verde, né, presidente federal, que até hoje o José Luiz de França Pena, o presidente nacional, né, e na época o presidente estadual era Domingos Fernandes, e eu confesso que me encantei, né, com a visão de mundo, de sociedade, de política que aqueles dirigentes do Partido Verde me passaram à época e me colocaram o desafio, falaram, o Partido Verde é um projeto de partido, ele vai se transformar naquilo que a gente tiver competência de fazê-lo, né? Então aquilo me encantou. E aí, tanto que eu fui para o Partido Verde e fui fazer mestrado, né, em planejamento energético e meio ambiente, porque verde por verde eu já era palmeirense, né? Mas era para adquirir. Já era ou é ainda? Continuo, né? Continua. Já era desde aquela época. Tá. Né? E aí eu queria adquirir conteúdo para ser um quadro do partido. E foi muito importante isso, porque ampliou muito a minha compreensão daquilo que a gente podia fazer através da política e aí fortalecendo as ações ambientais, né? Aí depois de um período eu saí novamente candidato e fui reeleito a vereador. Então fui 3 mandatos pelo PMDB, depois candidato a prefeito, fiquei fora um período e retornei o meu mandato pelo Partido Verde. Fui 3 mandatos vereador pelo Partido Verde e neste ano acabei migrando para o Republicanos e agora consigo uma nova trajetória, um novo ciclo no Partido Republicanos a partir do próximo ano, que já estou agora, mas né? Um mandato inteiro aí no Republicanos. E quando o Rossini volta, então, à Câmara, já no Partido Verde, eu lembro que, inclusive, Rossini, você presidiu por muito tempo a Comissão de Meio Ambiente aqui da casa, trouxe vários debates aqui, participou das articulações, inclusive do Conselho do PCJ, sim, isso, né? Sim. E inclusive eu lembro que nós tínhamos vários debates naquele momento de crise hídrica. Me fala um pouquinho dessa atuação e dessa visão. Você que inclusive eu lembro que a gente tem aqui na Câmara, e agora acho que está espalhado por toda a cidade, um lugar que recolhe, por exemplo, bituca de cigarro e que depois recicla esse material. E você falou bastante desse trabalho também. Me fala dessa visão. Como presidente da Comissão de Meio Ambiente, a gente pôde realizar vários debates, trazer muitos assuntos relacionados à questão ambiental. E a Câmara de Campinas produziu, por iniciativa da Câmara, mas grande parte das leis que vieram do Executivo, nós ajudamos a produzir talvez a maior base legal voltada a preparar Campinas para ser uma cidade sustentável. Aprovamos a política municipal de meio ambiente, a política municipal de educação ambiental, a que cria as áreas verdes, os parques lineares, a que criou a possibilidade de Campinas ter um monitoramento das emissões de gases de efeito estufa, né, com indicadores, com metas de redução. Naquela época a gente teve também o plano de arborização urbana. Plano de arborização. Na verdade, a lei municipal de arborização, ela nasceu de uma proposta minha, ainda lá no meu primeiro mandato, né, que eu apresentei o projeto de lei para instituir a política municipal de arborização. Na verdade, no primeiro mandato não, estava no terceiro mandato na ocasião. Depois se tornou lei. Depois de muito tempo, discussão, debate, acabou sendo o vereador, eu não estava mais como vereador, o vereador Carlos Signorelli apresentou um substitutivo ao meu projeto, mas a política municipal de arborização eu participei de toda a sua estruturação, inclusive com a criação do GAUC, né, o Guia de Arborização Urbana de Campinas,
porque muitas das árvores ainda presentes no meio urbano, elas não são adequadas. Sim. Pelo tipo de raiz que ela tem, que muitas vezes ela compromete estrutura, inclusive rede de esgoto, ou pelo tipo, pela altura, sob rede elétrica. Então, até porque a gente tinha uma outra Campinas. A pessoa falava, quero uma árvore na frente da minha casa, pegava uma muda, plantava sem toda essa... Porque não tinha algo para se permear. Não tinha esse planejamento, sim, né, da arborização urbana. Então essa legislação permitiu isso. E é claro que a gente ainda precisa avançar muito nas questões de política de arborização. Vários debates já fizemos aqui, mas a prefeitura tem avançado nisso, né? Então, nós discutimos muito também a implantação, né, da política local de gestão dos resíduos sólidos, sim, que falta uma etapa, que é realmente ter uma unidade... É um desafio para muitos municípios, né, Lucine? Exato. Hoje nós produzimos cerca de... 2 toneladas quase? Não, já? Ou mais? São 1.000 toneladas por dia de resíduos. Cada cidadão produz em média 1 quilo de lixo, né? Por então dia? Nós temos 1.200.000 habitantes, então são cerca de 1.000 toneladas de lixo produzido residencial. Hoje está indo para a Estre. Vai para a Estre, faz o transbordo no Delta e vai para a Estre. Então a gente precisa encontrar uma solução de destinação e tratamento adequado na própria cidade. Naquela época que teve essa discussão do fechamento do Delta, você participou também, né? Fizemos várias reuniões, audiência pública, tivemos na visita no Delta, né? A gente acompanhou todo esse percurso através da Comissão de Meio Ambiente. Mas você lembrou bem, lá em 2014, quando a gente viveu talvez a pior crise hídrica, né? Período de estiagem, seca, eu representava na época a Câmara no Conselho Fiscal do consórcio PCJ, né? Das bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí. E no consórcio eu lancei uma proposta que o consórcio encampou, que foi fazer um movimento chamado Salve o Cantareira. Fizemos um evento, como fosse um abraço no Cantareira, e reunimos os 42 representantes dos 42 municípios, né, que são abastecidos pelo sistema Cantareira, e fizemos um encontro no leito de uma represa sob o viaduto lá que vai para Joanópolis, Piracaia, e só para fizemos painéis de fotos. Em 2010, aquele local tinha mais de 18 metros de altura de água, de volume de água. A água estava passando por cima do viaduto. Lá em 2014, a água estava a 2 quilômetros de distância. Então a ideia era de mostrar como a água é um recurso finito, e se a gente não tiver uma política de armazenamento de água bruta, nós podemos ter falta d'água. Aquele movimento sensibilizou na época o governador Geraldo Alckmin, que acabou adotando uma série de medidas, né, de criação de obras estruturantes, vamos falar assim, que deu garantia para o Atibaia, para que o rio Atibaia não sofresse também uma diminuição de vazão nos períodos de estiagem. Depois teve uma renovação da outorga, né, do sistema. Que foi uma outra luta, outra luta. E a gente conseguiu a garantia de ter, mesmo nos momentos de estiagem, um mínimo de 10 metros cúbicos de vazão para atender os municípios da nossa região. Mas eu fiquei muito feliz, assim, porque até hoje o pessoal do PCJ reconhece essa iniciativa, né, que acabou tendo uma repercussão nacional, Jornal Nacional e tal. Isso sensibilizou o governador. A partir daí saíram os projetos para a construção dos 2 reservatórios de Pedreira e Amparo, né? O de Pedreira, que já agora foi retomado, está no estágio avançado, de Amparo, que deve sair também a licitação. Mas se a gente não tiver esses sistemas de armazenamento da água de chuva, nos períodos de chuva, porque chove demais, mas a água não fica aqui. É o caso de Campinas, né? Então isso é uma garantia para a segurança hídrica do futuro. Então, assim, eu acho que tenho cumprido o meu papel à época, e quero continuar cumprindo hoje, de usar o nosso poder político do mandato, né, para fazer com que essas coisas aconteçam, porque a água é um produto vital, é importante para a vida,
para o desenvolvimento das cidades, né? Então a gente tem que fazer essa luta. É bom a gente ver que aquilo que a gente pensou, sonhou, lutou, brigou lá atrás se concretiza nos momentos atuais, né? Falando nisso, hoje o Rossini é o presidente da Câmara nesse biênio, mas anteriormente você já foi o líder de governo na Câmara. O que é ser líder de governo? O que é fazer essa interface aqui na Câmara? O líder de governo ele tem por obrigação, né, fazer realmente a ponte entre executivo, legislativo e também a sociedade. A gente tem que entender as necessidades, né, e a intenção dos projetos que o governo traz para a Câmara e aí, a partir do diálogo, mostrar para os vereadores, tanto da base quanto da oposição, a importância de aprovação desses projetos. E mesmo como líder estimulava muito o debate, a discussão, porque nas audiências públicas ou não, nesses debates surgiam propostas até de aprimoramento dos projetos. Mas uma das funções do líder é tentar manter uma harmonia, vamos dizer assim, entre o poder legislativo e o executivo, né? Ouvindo também as demandas, os problemas dos vereadores e da sociedade e canalizando por uma discussão com o executivo, né? Também é um processo que exige uma certa, vamos falar, habilidade política, né, de discussão, negociação. Paciência, mas é um processo assim, muito rico também de aprendizado. E no exercício da liderança de governo, eu acho que eu acabei conquistando um pouco o respeito dos vereadores, porque sempre ouvindo, compreendendo o outro lado, sem impor, sem atropelar nada, né? Mas também é um processo de amadurecimento político ser líder de governo. A gente está falando aqui de papéis importantes no Legislativo Campineiro, mas a gente não pode esquecer que, enquanto isso, independente de ser líder de governo, de ser presidente de comissão ou atualmente como presidente da Câmara, tem lá o seu gabinete que atua como todo vereador aqui da cidade. Como que é esse trabalho? E, na verdade, você acaba acumulando esses dois trabalhos, né? Cuidar do gabinete e cuidar da presidência hoje. E hoje a presidência, ela triplica, né, a responsabilidade e o número de atuação. A rotina administrativa da Câmara é intensa, enorme, e você tem que tomar cuidado, senão você não cuida do mandato. Mas eu continuo sendo vereador, e o vereador carrega a expectativa da população, que vê naquele que ele escolheu, que votou, uma ponte para tentar resolver os seus problemas. Então a gente tem que estar permanentemente em contato, né, com as nossas bases, vamos falar assim, para conhecer as dores, as dificuldades, as necessidades. E quando você recebe uma demanda, é você tentar encontrar o caminho, a partir dos instrumentos que a Câmara disponibiliza, para resolver o problema. Foi assim, por exemplo, com a lei do pancadão, que era um problema, um fenômeno que estava começando a crescer muito em Campinas. Pancadão é aquilo, o cara equipa o carro dele com som potente, né, turbina o carro com som potente, e muitas vezes parava em esquina, praça, posto de gasolina, abria as portas, o capô do carro e fazia uma grande festa. Fazia uma grande festa, só que importunando, infernizando, né, tirando o sossego da população do entorno. E olha que interessante. Um dia eu estava no meu gabinete e fui procurado por um casal de idosos, seu Sebastião, morava lá no São Martim. Ele falou: Rossini, eu estou com um problema, nem sei se você vai poder me ajudar, mas não tinha quem recorrer. Falei: eu me aposentei, comprei uma casinha no bairro São Martim, aquilo que era para ser meu sonho está virando meu pesadelo, porque em frente à minha casa tem uma pracinha, chega de sábado à tarde, o pessoal junta lá uns carros e fica aquele som horrível. Eu não consigo assistir televisão na sala da minha casa. Até ele estava com a esposa dele, eu não consigo conversar com a minha veinha no sofá da sala. É um inferno. E a gente vai reclamar, é um povo ignorante, violento. Falou até com lágrimas nos olhos. Falou: não estou querendo vender lá. E a tristeza até com que ele relatou o que estava acontecendo, aquilo me sensibilizou, né? E eu falei: não pode ser normal, né, a pessoa não poder ter direito de sossego dentro da sua casa. Não pode ser normal, né, um evento desse importunando, infernizando, não só ele, mas outros idosos, pessoas com crianças, às vezes doentes. Eu falei: preciso fazer alguma coisa. Aí eu fui pesquisar. Já tem a lei do silêncio, né, que impõe limites de ruído ao longo do dia e tal.
A perturbação do sossego é crime que está previsto no Código Penal e tem uma resolução do CONTRAN que proíbe veículos transitarem com som acima de 55 decibéis do lado de fora do veículo. Então lei já tinha, mas quando tinha um evento desse a população acionava ou polícia militar, guarda municipal, quando chegava a viatura, o que acontecia? O cara diminuía o som, desligava, Tá tudo bem. Aí na hora que a viatura ia embora, o cara aumentava e... né? Então... pesquisando, eu fui buscar na lei de crimes ambientais. Por isso a minha experiência nessa área ambiental ajudou muito. O que diz a lei 9.605, que é uma lei federal de crimes ambientais? Você sabia que poluir é crime? Né? Causar poluição é um crime. E a poluição sonora é um tipo de poluição. Né? Então... Dentro dessa categoria de crimes ambientais. Crimes ambientais. E foi esse princípio que a gente trouxe para a lei municipal. E a primeira obrigação que a lei federal determina é, quando tem uma fonte de poluição ativa, a primeira providência é cessar a fonte. Só como exemplo, se tiver uma torneira pingando um produto químico aqui, contaminando o solo, o lençol freático, qual a primeira obrigação? Fechar a torneira. Fechar a torneira. Né? Só que o indivíduo já poluiu, já causou a poluição, então ele já praticou o crime e já está sujeito às penalidades da lei. Então foi esse princípio que a gente trouxe para a lei do pancadão. Quando Ou seja, não basta baixar o som. Não. Chegou lá, constatou que ele está com o nível acima do tolerado, caracterizou a poluição, já está caracterizado a prática do crime de poluição ambiental. Então o infrator já está sujeito à lei. Sim. A obrigação qual é? Desliga o som. Né? Sim. Mas já ele vai ser multado. Só que a lei ela foi mais ousada. Como assim? Porque ela determina a apreensão do veículo. Recolher o veículo, vai para o pátio da INDEC. Para não correr o risco do agente administrativo sair e ele exatamente, aumentar. Né? Então, até um dia, num encontro com guardas municipais, falei, pô, dei trabalho para vocês, né? Porque a guarda municipal tem sido muito parceira. Eles têm, inclusive, um equipamento, tem, tudo certinho. Tudo certinho. Aí eles falam pelo contrário, vereador, agora você permite que a gente exerça a nossa autoridade, porque a lei deu poder para eles poderem agir. Eu falo isso porque, assim, na relação com a população, a partir que você recebe uma reclamação, uma demanda, um problema, você vai estudar como ajudar a resolver. E não acordei um dia, vou fazer a lei do pancadão. Foi provocado e acabou saindo essa lei que virou referência nacional. Né? Hoje muitos municípios adotaram também a nossa legislação e a gente conseguiu conter esse fenômeno que infelizmente infernizava muita gente. Né? Mas essa é a ação do... Existem outras leis, talvez a mais recente, não sei se mais recente, mas aquela que obriga a CPFL a recolher esses cabos de telefonia, internet, inclusive fibra você ótica. trouxe o debate aqui, o pessoal da CPFL na época, a gente foi justamente, inclusive teve um acidente na época. Teve um motociclista que morreu por conta disso, outros acidentes, então oferecia risco à vida das pessoas, além de esteticamente ser muito ruim para a cidade, muito feio. Mas fizemos debate com a CPFL, trouxemos a Associação das Operadoras de Telefonia, né, porque elas... Existe uma resolução conjunta da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, e a da de comunicações, telecomunicações, Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, que obriga as concessionárias de energia elétrica a compartilharem os seus postes também para passar cabeamento desses outros serviços, telefonia, fibra ótica, celular, internet. Então a CPFL é a dona do poste, ela tem um contrato, tem uma resolução, só que muita gente pendura os cabos lá sem autorização e cai, e nem tinha como identificar. Então criamos uma lei obrigando a CPFL a se responsabilizar por esses cabos, que esses cabos tenham que ter identificação de quem é o dono do cabo, qual é a operadora, com a empresa, né? E aí, a partir disso, a CPFL criou uma estrutura, inclusive fomos procurados o ano passado pela CPFL, porque ela queria apresentar um balanço do efeito da lei. Né? Em 8 meses de vigência, ela criou uma estrutura, um setor dentro da CPFL para cuidar disso, disponibilizou um telefone 0800, se eu não me engano, 0800 010 1010 para a população, até um cabo caído aqui. Então, em 9 meses, na verdade,
ela tinha feito mais de 2.000 solicitações para as empresas e tinha recolhido 27 toneladas de cabo. E uma coisa legal, ela fez um convênio, uma parceria com uma cooperativa de reciclagem para receber esses cabos recolhidos e dar a destinação adequada a ele. Sim. Veio também o presidente dessa cooperativa, disse que para atender essa demanda ele teve que colocar mais 4 cooperados na cooperativa. No fim, a lei acabou trazendo um benefício social que a gente nem esperava. Mas assim, por causa de muita reclamação, né? Você passava, olha, como é que pode? Porque se ligava para a CPFL, não é minha. Se ligava na prefeitura, não é comigo. Então, assim, como vereador, a gente tem procurado ajudar a resolver esses problemas. E é mais uma questão ambiental também. Também, sem dúvida, né? Poluição ambiental, além de esses cabos, eles precisam ter um tratamento e destinação adequada. Sim, a gente conversa com vários parlamentares, Rossini, e alguns falam dessa questão um pouco, né? O vereador é vereador da cidade toda, mas alguns têm, olha, a minha área, eu moro naquele bairro e tal, e você tem, a gente percebe que você tem uma atuação bem esparsa. Sim. Me fala um pouquinho dessa característica. Eu acho que em função da quantidade de mandatos, né, e desde o meu primeiro mandato era uma outra cidade, né, uma outra realidade, eu acabei assim atuando muito nos bairros da periferia, né, e na cidade inteira. Então eu ando na cidade inteira, sempre tem alguma coisa que eu ajudei a realizar, a resolver, e você vai criando vínculos, né? Sim. E as pessoas, famílias, às vezes comunidades, ficam quase que fiéis. Então eu tenho, e até por algumas temas, né, que eu abracei. Por exemplo, eu participo da Pastoral da Sobriedade, trabalhei mais de 30 anos com o Padre Haroldo, e a preocupação com relação às drogas é uma coisa que eu trouxe para o mandato, ações de prevenção, criei o Conselho Municipal hoje de política sobre drogas, né? Fizemos um programa Ame a Vida Sem Drogas, e esse tema é um tema que não é regionalizado, ele está espalhado na cidade inteira. Né? E quando eu fui para o Partido Verde, que intensifiquei as minhas ações voltadas à pauta ambiental, também isso já acabou espalhando a ação do mandato na cidade inteira. Então, como assim, todo vereador é vereador da cidade, mas eu tenho uma atuação realmente distribuída. Aliás, eu tive voto praticamente em todas as sessões, né? É mais difícil fazer campanha. 6.000 e tantos votos aqui. 6.112 votos. 112 votos em todas as sessões, todas praticamente. Todas as sessões, praticamente. E isso traz um raio... Quando vocês pegam, por exemplo, lá o resultado, esse dado, olha, em todas as sessões, isso traz o que de informação para o seu trabalho? Primeiro você sabe que, olha, eu tenho gente na cidade inteira que acreditou em mim e espera de mim uma atuação, um retorno, né? Sim. Então é ampliar o mandato e, obviamente, se colocar à disposição. Quando você tem votos concentrados, você sabe que você deve, talvez, uma atenção maior àquela região, e muitos vereadores acabam ficando muito concentrados. A gente tem alguns com essa característica. Né? Mas, para mim, a minha responsabilidade aumenta ainda, né? Sim. Porque você ter, assim, esse eleitorado esparso, né? Você fala, eu tenho que cuidar de todos. Mas que é a essência do vereador, né? O vereador é o vereador da cidade, então a cidade não tem cerca, né? Esse espaço é meu, né? Às vezes até umas disputas aí com vereadores, mas eu tenho sempre buscado tratar isso com muito respeito, né? Agora a gente fala um pouquinho sobre esse desafio da presidência, né? Esse acúmulo de função. Rossini chega à presidência, tem muita coisa para resolver. Como que é essa questão de ser presidente? Claro, além de estar aí à frente dos mais 32 vereadores, essa questão administrativa, como é isso? Primeiro assim, eu no 6º mandato é a primeira vez que eu assumo a presidência. Nunca quis ser presidente por vaidade, né? Mas eu achei que nesse momento eu estava preparado e a Câmara precisava, talvez, de alguém com o meu perfil. Vivíamos um momento de tensão política, polarização extremada, muitas discussões, que às vezes gerava desgaste, causava desgaste na imagem da instituição. Então eu topei ser presidente com algumas convicções pessoais e coisa que eu até falei para os vereadores. Primeiro, resgatar a imagem e a credibilidade da Câmara. Não apenas a Câmara de Campinas, mas
talvez todos os legislativos do Brasil, desde lá de aquele junho de 2013, quando a população foi para as ruas no Brasil inteiro, com o movimento os Black Blocs, lembra disso? Lembro. Ninguém me representa, né? Então depois teve até uma ação aqui na Câmara também naquela tivemos, época. Então. Isso passou a ter um movimento de desgaste do poder legislativo. A sociedade não acreditando muito e tal. Então eu queria, a partir do exemplo da Câmara, resgatar a confiança da sociedade e mostrar para a sociedade a importância do poder legislativo. Assumi a presidência com esse propósito. E desenvolver uma série de ações, primeiro aumentando a transparência, aprimorando os processos de controle, sistemas, e que tem dado resultado, tanto que a Câmara conquistou 2 premiações que eu falo com orgulho, e quando eu falo a Câmara, são o conjunto de servidores da Câmara e também com o apoio dos vereadores, mas nós ficamos no primeiro lugar de um concurso de um Instituto Não Aceito Corrupção, concorrendo com 200 outros órgãos públicos do Brasil inteiro. A Câmara de Campinas ficou em primeiro lugar no quesito governança corporativa, né? Mostrando que a gente faz tudo com muita seriedade, responsabilidade, respeitando a lei, com rigor. E agora reconquistamos o selo diamante, né, da Tricom, Associação Nacional dos Tribunais de Contas, pelo grau de transparência, né, medindo tudo aquilo que a gente faz, e isso mostra que a Câmara tá aberta para o acompanhamento, fiscalização da sociedade. E ações que foram feitas, sugeridas pelos próprios servidores, que a gente topou implantar, como, por exemplo, colocar na TV Câmara o QR Code com a pauta das sessões. E a pessoa Sim. que está na sua casa, se pegar o celular, consegue ver qual a pauta, todos os projetos que estão sendo discutidos. Detalhe, até porque às vezes a pessoa está assistindo e fala, mas do que eles estão falando Exatamente. mesmo, né? E aí clica, pode ver o projeto na íntegra, artigo por artigo, justificativa. Isso é forma de trazer a sociedade para perto da Câmara e levar a Câmara também para dentro da sociedade. Ampliamos, fortalecemos o programa Parlamento Jovem, né, que tem sido uma referência positiva. Várias cidades vêm buscar isso. Por conta do Parlamento Jovem, a Câmara recebeu um diploma de Câmara Amiga da Juventude, né, da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania. O Câmara Educa, que vem as crianças pequenas e ficam encantadas. Então, aí ampliamos, né? A gente tinha, a princípio, o Câmara Jovem, por uma proposta da Elecamp, e a gente estruturou as ações da Elecamp nesse Câmara Educa. A gente recebe de escola de educação infantil a universitários, né? Essa é uma experiência muito rica, que assim ajuda as pessoas a conhecerem o que é a Câmara e a partir daí desenvolver esse olhar mais respeitoso em relação aos vereadores. E tirar aquele mito de que, olha, eu não tenho acesso, só alguns podem ir lá. A gente, quando conversa com os estudantes, eles falam, eu não sabia que podia entrar aqui. Pois é, a maioria das pessoas não sabe isso, né? Então essas ações eu acho que são importantes, e como presidente eu tenho apoiado, né, toda a nossa equipe para fazer isso. A TV Câmara aumentou o seu aspecto de atuação, como o podcast, né, o Câmara na Rua, os debates que a gente faz na questão de ordem, né? Então tudo isso eu acho que está dando uma outra musculatura, né? E a Câmara tem percebido também assim que ela pode ampliar a sua missão. E a mais recente e ousada missão é a estruturação do MECA, Sim. do Memorial da Câmara de Campinas, né? A Câmara de Campinas, fundada em 1797. Sabe que eu entrevistei alguns historiadores e falo assim, olha, ninguém quer falar sobre isso, mas na verdade a gente poderia dizer que Campinas, de fato, o aniversário deveria ser no dia... em dezembro, porque aí sim a freguesia virou um município. É verdade. Aí existe essa discussão, hein? Pode assim, às vezes nasce, é que não uma pessoa nasce num dia e é registrada no outro, né? E um tempo depois. Mas o que é legal, e eu pude perceber isso depois que assumi a presidência, né? Quando fui conhecer o nosso setor de documentação, a biblioteca. Quando a Câmara foi criada, o presidente da Câmara, na época chamado de intendente, ele tinha plenos poderes. Ele era juiz, prefeito e legislador. Mandava prender, soltar, legislar. E nós temos documentos
dessa época, são documentos históricos que contam a história não apenas de Campinas, mas do Brasil. Então, até eu pensei, é muita riqueza para ficar nas prateleiras de uma biblioteca, né? Precisamos dar visibilidade, acessibilidade a isso. Aí nós fizemos a proposta, a Câmara aprovou, instituímos o Memorial da Câmara, que ele continua produzindo várias coisas. Hoje no site da Câmara já tem o Meca no Meca Digital. Essa rua tem história, por exemplo, que você pode ir lá e... O que é Francisco Glicério? O documento que criou a lei, a foto, a contextualização, quem foi. Isso é muita riqueza. E além do Campinas Entre Nós também. Mas, como presidente, eu procurei, assim... É mais uma transparência, né, presidente? Também. Porque quando a gente olha, por exemplo, lá no Campinas Entre Nós, que tem a linha do tempo, então sempre tem, além da explicação... Tem ali uma cópia de um documento oficial que está aqui no arquivo da Câmara, falando sobre aquilo, explicando. Geralmente a gente não entende muito a letra porque era bem antigo, né? Era tudo manual, não é como é hoje, não. Mas é uma descoberta a cada documento. Sem dúvida, e muita riqueza, muita história por trás daqueles escritos, né? Tanto que agora a gente está buscando ampliar a parceria, fizemos um convênio com o Instituto Histórico, Geográfico e Cartográfico, que eles têm pesquisadores, eles já têm acessado também os nossos arquivos, a gente quer fomentar isso, né, com o Centro de Memórias da Unicamp, e estamos discutindo também fazer um convênio com a PUC, né, a Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Eles estão assim muito... assim, ansiosos até e desejosos da gente formalizar isso e isso servir também de objeto de pesquisa para as várias áreas. E criamos uma bolsa residência, né? Sim. Nós vamos pagar para estudantes de pós-graduação, graduação, para desenvolver seus temas a partir daquilo que é importante para a Câmara aqui. Então, acho que ser presidente é isso, compreender a importância da Câmara. E uma coisa legal, né? É perceber assim não só a competência técnica profissional, né, dos nossos servidores, mas o entusiasmo com que eles abraçam essas missões, esses desafios, né? Nossa, eu estou muito feliz e a gente tem produzido bastante coisa aqui. E além dessa presidência, a gente tem ainda o Parlamento Metropolitano. Fala um pouquinho para mim dessa experiência e do seu papel no Parlamento Metropolitano, Rossini. O Parlamento Metropolitano é um dos primeiros, né, do estado de São Paulo, não sei nem se o Brasil tem, mas que reúne os presidentes das câmaras municipais das 20 cidades da região metropolitana de Campinas. A Campinas, obviamente, talvez por isso, né, ser a principal cidade, principal no sentido de tamanho, estrutura, até problemas. A nossa Câmara só é menor que a de Guarulhos, é isso ou não? Só Guarulhos. Só Guarulhos. Só Guarulhos. E aí eu assumi a presidência do Parlamento Metropolitano. Todo mês a gente se reúne, são reuniões itinerantes, e ali a gente tem a oportunidade de discutir problemas que são comuns a todas as cidades, e até trocar experiências exitosas de projeto de lei ou ações desenvolvidas nas câmaras. E a partir dessa discussão a gente tem, primeiro, dar força política para algumas demandas, né? Muitas ações na área do transporte, por causa das rodovias que são administradas pelo governo do estado. Na área da saúde, né? Há uma discussão muito grande da necessidade de você ampliar o número de leitos hospitalares na nossa região, com a criação de um hospital metropolitano, criar o CROSS regional, né, que é o sistema de regulação para onde que você manda e tal. Então, no parlamento a gente discute isso, reúne essas propostas e faz movimento. Já tivemos reuniões com o secretário de transporte, secretário estadual de saúde, porque às vezes a demanda não é só daquele município, aí com o parlamento ganha esse volume, esse poder para articular. Exatamente. Assim, nós vivemos a região metropolitana, ela tem essa conurbação. Você pega algumas cidades que são ligadas a quase bairros de Campinas, né? Estão ligadas, então não temos problemas comuns, seja de transporte, segurança, na parte de resíduo, da saúde. E quando você junta tudo, você dá força para tentar buscar apoio, muitas vezes do governo estadual, até do governo federal,
para resolver esses problemas. É uma experiência também muito rica e é muito legal porque a gente percebe que, independente do tamanho, as cidades têm os mesmos problemas, né? Sim. E a gente tem levado muitas experiências da Câmara de Campinas e partilhado com os presidentes. Algumas escolas do Legislativo já foram criadas no âmbito da região metropolitana a partir do exemplo da cidade de Campinas, também como da nossa Elecamp, né? Sim. Assim como algumas leis que acabam ajudando, inspirando, vamos dizer assim, os vereadores para levar para os seus municípios. Sim, agora a gente está nos minutos finais, Rossini, a gente tem aí o finalzinho do mandato de 2024. O que você espera do próximo mandato, sendo que é tão experiente, ainda tem mais desafios, mais coisas para descobrir como vereador? Fala um pouquinho disso. Aqui eu repito Sócrates, só sei que nada sei. Né? Acho que a política é dinâmica, a sociedade é dinâmica, os costumes, alterações, necessidades da população mudam e se transformam numa velocidade impressionante, principalmente agora com essa chegada da inteligência artificial, né, os sistemas, meios de comunicação digital. Então a gente tem que estar aprendendo a cada dia. Então eu falo que a cada dia eu estou aprendendo a ser vereador para aquele momento. Tá. Né? Mas o que a gente percebe é que a relação ela continua a mesma. A população escolhe o seu vereador, apostando nele, colocando nele expectativas de que ele possa fazer alguma coisa para ajudar a melhorar a qualidade de vida. Os desafios são enormes, nós temos as emergências climáticas que são uma realidade para o mundo. Né? É um novo tema que está aí. Todo mundo falava antes, olha, ambientalista é tudo doido, isso não vai acontecer. E agora está acontecendo tudo. Aliás, assim, quando eu saí do Partido Verde e fui para o Republicanos, primeiro eu acho que o Partido Verde já deu a sua contribuição, deixou o seu legado, porque aquilo que era a pauta quase que exclusiva do Partido Verde, hoje ela está disseminada e foi incorporada por todos os partidos. Hoje não há um partido político no Brasil que não tenha no seu programa a preocupação, olhar com a questão ambiental e de sustentabilidade. Então isso eu acho que é uma contribuição do Partido Verde. E fui para o Republicano, porque o Republicano tem história, né? Foi fundado em São Paulo, 1783. Foi fundado, 1873, perdão, 1873. Foi fundado o Partido Republicano Paulista. Os ideais republicanos, liberdade, democracia, justiça social, igualdade. Tinha os grandes campineiros naquela Francisco ocasião, Glicério, né? Campos Salles, né? Benjamin Constant. Então são muito presentes. Então eu acho que os desafios lá de trás, eles continuam presentes. A gente precisa continuar enfrentando. Primeiro é preparar a cidade para enfrentar as consequências dos eventos extremos resultantes da mudança do clima. A gente precisa ver como não deixar que a questão do preconceito racial, religioso, de gênero cresça na nossa cidade. São desafios colocados. Nós precisamos também na área ambiental aí também resolver de vez esse problema dos resíduos sólidos. Nós precisamos finalizar essa proposta de PPP para cuidar e tratar do nosso resíduo na nossa cidade, ampliar a política de arborização, pensar na segurança hídrica, melhorar a saúde, que é sempre desafio, né? Segurança. O Hospital Metropolitano ainda está aí. Ainda está aí. Mas, então, assim, eu vejo o próximo mandato cheio de novos desafios. Sim. E é isso que estimula. Né? Então, senão a coisa vai ficar sempre na mesmice. Então, eu acho que são os desafios que nos animam a continuar lutando, e cada vez que a gente supera, vence um problema, a gente se torna mais sábio, mais forte, né, e preparado para ir para os novos desafios que a vida nos coloca, e a política também. Eu estou muito animado, como se fosse a primeira vez, para exercer o meu 7º mandato. Além do que acaba também sendo um apoio para os novos, né? Então, o pessoal que está chegando sempre procura um mais experiente para, olha, é por aí que eu vou, é por aí que eu acho que a única diferença é que a gente conhece um pouquinho. Eu jogo bola, né? Então vou fazer ainda jogo futebol, pratico esse esporte de alto risco na minha idade, de 69 anos. Mas quem joga... E não joga pouco, eu jogo em vários times que às vezes eu vejo e falo, gente, já está com outra camisa, já está em outro time. Pois é.
É para exibição. Mas, assim, quem joga futebol fala assim que o jogador experiente, ele conhece os atalhos do campo. Não precisa correr feito um desesperado, né? Ele sabe onde a bola vai, onde se posicionar. Eu acho que na política também é o seguinte, pela experiência talvez eu conheça alguns atalhos. Talvez é isso que eu possa ajudar os novos, que vêm também com novas ideias. Essa troca também vai ser bastante profícua, eu tenho certeza. Tá certo, então, Rossini, muito obrigada e até a próxima temporada, então, do Na Casa do Povo, que o convite já está feito, hein? Até. Um abraço a todos vocês. Contem comigo com o nosso mandato. Tá certo, então, gente, o Na Casa do Povo fica por aqui. Lembrando que a entrevista da primeira temporada com a participação do Rossini, que falou um pouquinho da vida pessoal, você encontra lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. Você vai na playlist do Na Casa do Povo. A gente fica por aqui. Até um próximo podcast.